exigente, o amor é exigente. Olá, como vai você? Cada vez melhor? Que dia é hoje? Em Amor Exigente dizemos que é o primeiro dia da minha nova vida. Dizemos isso com força, fé e alegria, pois estamos começando mais um dia de novas possibilidades onde tudo poderia se transformar. Experimente dizer: hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Veja a força que essa frase te dá e acredite que hoje realmente tudo pode se renovar. E não se esqueça, entre os dias 14 e 17 de julho estaremos no Congresso de Amor Exigente à sua espera. E você, já conhece o AE? Para falar sobre nossa proposta, chamo a jornalista Romina Cerchiaro. Olá, Romina. Olá, dona Mara. Olá, você que nos assiste. O Amor Exigente auxilia as pessoas a encontrarem qualidade de vida por meio de profundas mudanças de comportamento. Através de uma metodologia que funciona, Amor Exigente progrediu ao longo de seus 27 anos e atualmente conta com 10 mil voluntários no Brasil e na América do Sul, que realizam cerca de 120 mil atendimentos mensais entre reuniões de grupos, palestras, sensibilizações e eventos em geral. Os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos, a espiritualidade e a responsabilidade social é que fazem de Amor Exigente um programa de resultados. Procure em nosso site o endereço do grupo mais próximo de sua casa e se dê esta chance de melhorar a sua vida. Hoje nós vamos receber mais uma vez Isilda Alves, a coordenadora da campanha Jovem Pan pela Vida contra as Drogas, que vai também estar conosco no Congresso, fazendo uma palestra a respeito de prevenção. Temos também a presença do nosso presidente, Carlos Alberto Torres Ribaldo. Sejam os dois bem-vindos ao nosso programa. E vamos então falar hoje a respeito de um assunto que tem causado polêmica. A questão da descriminalização. Isilda, explica para o nosso telespectador qual a diferença entre descriminalizar e legalizar. Em primeiro lugar, muito obrigada, Romina, muito obrigada, Mara, muito obrigada, senhor Carlos Alberto, pela oportunidade de estar aqui. Descriminalizar é tirar o crime de algum fato. No caso, é surpreendente que estejam querendo descriminalizar uma substância que está proibida, porque nós não estamos falando da descriminalização, tirar o crime do paciente, do doente, mas sim da maconha. A mim ainda causa perplexidade. Quanto a legalizar, seria necessário mudar a Constituição. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O que existe se libera a venda da substância em determinados lugares. Legalizar significa que o Congresso teria que aprovar a legalização. Isilda, em sua opinião, quais são os malefícios que a descriminalização das drogas podem trazer para a nossa sociedade? Olha, eu não sou uma psiquiatra, eu não sou uma psicóloga, mas há 9 anos eu entro em clínicas de recuperação e converso com crianças e adolescentes que são estudantes em São Paulo. E o que eu tenho constatado, conversando com os especialistas e com os professores, é um fato só. Todos se perguntam: descriminalizar o usuário já está na lei em vigor desde 2006. O usuário precisa de tratamento. Tirar o crime do usuário, levá-lo para o tratamento, todos concordamos. Agora, eu não consegui ainda chegar a uma conclusão a quem interessa descriminalizar uma substância chamada maconha, que está proibida no Brasil e que a própria Holanda, que é tão citada, inclusive nós publicamos no blog da Jovem Pan, no blog da campanha Jovem Pan, o próprio governo da Holanda veio a público em 2005 e disse: reconhecemos que a nossa política com maconha está errada, maconha é perigosa sim, e o próprio governo holandês está recuando na sua política, porque está tendo grandes prejuízos, além do que, há 3 semanas, publicou uma pesquisa confirmando tudo que os americanos já estavam falando sobre maconha. Maconha desencadeia a esquizofrenia, maconha tira da escola, maconha faz com que o adolescente
perca a capacidade de pensar. Aí na minha, assim, eu não consigo, talvez eu seja um pouco limitado, mas eu não consigo entender a quem interessa tirar, fazer com que se descriminalize uma substância que vai fazer com que os nossas crianças e os nossos adolescentes percam capacidade de pensar. Ué, não são eles que são o futuro do país? Se nós tivermos uma geração que é tirada da escola pela maconha, que geração essa daí? A gente pergunta, de quem seremos escravos? Eu vejo muito isso, Isilda. Eu sempre me pergunto quem é e qual é o interesse por trás disto. Porque todo o movimento para descriminalizar a maconha, ele é muito forte. E nós, de outro lado, somos muito fracos. Então tem que haver algum grande interesse por trás disso. Você tem ideia? Olha, eu também me pergunto todos os dias, e é uma grande angústia, mas acompanhando as notícias, nós vemos que eles não são tão fortes assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma grande movimentação de milhões de dólares de um grande bilionário chamado George Soros, que, segundo a imprensa americana, ele teria financiado grandes grupos e teria interesse da descriminalização. Estaria, inclusive, ele escreveu no The Economist, um grande editorial, dizendo que ele era a favor da descriminalização. Foi feito um plebiscito na Califórnia e perdeu. O povo disse, não queremos descriminalizar a maconha. O governo holandês está recuando. Por que o governo holandês está recuando? É engraçado, porque a criançada, quando pergunta para a gente, a primeira pergunta é assim, mas na Holanda está dizendo... Assim, puxa, legal. Onde fica a Holanda? Como onde fica a Holanda? Qual é a população da Holanda? Não. Qual é a economia da Holanda? Se você não sabe essas informações, como é que você pode fazer essa afirmação que lá está tudo bem com a maconha? Não tem informação básica. O que nós temos documentos é que o governo holandês teve um grande prejuízo ao tentar fazer essa política de que tem que... Não é nem descriminalizar, é assim, liberar a venda em alguns coffee shops. E essa, ao mesmo tempo que ele libera, a quantidade é reduzida, não é assim, vai lá e compra uma tonelada como aqui. Aqui que pode... Nossa, pode comprar um tonel de maconha no traficante mais próximo, não tem problema. Levar para sua casa, que não vai ter problema. Lá não. Lá, Dona Isilda Alves, a senhora vai comprar? Muito bem. Onde a senhora mora? Ah, eu estou debaixo da ponte. Tudo bem, mas que ponte que é? Ah, eu estou na praça tal. Muito bem, porque se acontecer alguma coisa com a Dona Isilda Alves, o governo tem que se responsabilizar. E eles não conseguiram arcar com os custos desse tratamento, que é complexo. Então, a gente vê o seguinte. Na Califórnia, eles perderam. Na Holanda, eles estão recuando. Portugal, não se tem notícia de um grande... que eles estão tendo prejuízos. Então, eu pergunto, é muito barulho para pouco resultado. Por que o Brasil tem que descriminalizar? Por que assim, eu acho que até pelo respeito que eu tenho ao Exército, às Forças Armadas, à Polícia Federal e às autoridades que estão hoje dirigindo o país, eu pergunto assim, se eu chego e digo que tem que descriminalizar a maconha, como há políticos falando, porque nós perdemos, aspas, no que os políticos estão falando, porque se perdeu a guerra contra o traficante, eu estou desmoralizando o Exército, estou desmoralizando a força da Polícia Federal, que é a única que atua. Porque se nós formos fazer um levantamento, é só a polícia que atua hoje em dia. A Secretaria de Segurança Pública é a que mais trabalha. E é que menos se vê resultados, porque é uma luta insana. Porque quando ele chega, ele pega o doente. E o doente é uma questão da Secretaria de Segurança de Saúde. E a Secretaria de Saúde não tem preparo para receber o doente. E aí joga para a Prefeitura. A Prefeitura tem que marcar a hora. O doente chega lá, minha senhora, né, daqui 40 dias. 40 dias o coitado do doente já foi para o espaço. Então, não tem vontade política. Enquanto não tiver vontade política, não adianta discutir nada. Tem que se pensar nas famílias, tem que se pensar na saúde e no futuro desse país. E o futuro desse país está na escola. E para ter estudantes, nós temos que ter gente que pensa. E para ter gente que pensa, nós não podemos ter o uso de maconha que prejudica exatamente o cérebro. Se alguém tiver que contestar, por favor, leia primeiro todas as pesquisas já publicadas nos Estados Unidos, na Europa, e todas as pesquisas que a própria Holanda já está trazendo a público. Especialmente na Suécia,
nós temos a confirmação que hoje é o país do mundo onde não se tem nenhum problema de drogas com crianças e adolescentes, e foi por causa da firmeza das leis quanto a todas estas substâncias. E mais um exemplo eu gostaria de partilhar com todos vocês a respeito de redução de danos. Nossos filhos, usuários de crack, há 10 anos atrás ou mais, os pais ficavam aliviados de ter maconha para eles ficarem mais calmos, mais tranquilos, e eles então substituíam o crack pela maconha. Depois de 10, 12 anos que eles usam maconha, o que viraram esses filhos? Primeiro, casamento nenhum deu certo. As mulheres os abandonaram. Até as crianças não foram educadas por eles. Eles vivem ou sozinhos, ou os filhos são educados pelos pais deles. São esquizofrênicos ou têm depressão, e nós estamos aqui muito arrependidos de ter permitido que do crack eles fossem para maconha. Então, são casos que nós temos acompanhado no Amor Exigente. É preciso ter cuidado com redução de danos também, porque nós temos que estar nas mãos de bons psiquiatras para que a coisa seja feita com uma visão médica e não com substituição de drogas. Isso é importante.